Então, se o adversário sentir que o goleiro está desestabilizado emocionalmente, ele vai chutar a bola até do meio campo. Às vezes Uhum. até foi engraçado que tocava na mesquita, eles falavam assim, não, não, dá para fazer um algo a mais. Eu falei, não, não, tocou, parou, não tem nenhum chute a mais nem a menos, tem que rezar. E aí, no momento assim da aula, o Felipe Luiz levantou a mão e pediu a palavra para eu compartilhar isso aí com a sala. Pô, então, para mim foi bom demais, porque 60 treinadores na aula, eu levantei, dei minha opinião com um embasamento assim específico, que eu vejo que é uma opinião que ele pertinente do assunto, eu falo que ali eu carimbei o passaporte, né? Quais são os erros mais comuns que os goleiros cometem e como que eles podem ser superados? Bom, começando o vídeo com uma pergunta dessa, claro que o convidado aqui é um treinador de goleiros, né? O nome dele é Diogo Servazzi, já trabalhou aqui no Brasil, nos Emirados Árabes, na Coreia do Sul, tem a licença da CBF Academy e é ex-goleiro também. Vamos conversar sobre a sua trajetória, sobre as suas experiências, sobre curiosidades da área também. Então, se você ficou curioso, fica ligado aí e vamos pro vídeo. Diogo Cerbasi, seja muito bem-vindo aqui ao canal Carreira Futebol. Hoje o convidado da semana aí um treinador de goleiros. Então eu já pesquisei sobre você para fazer esse bate-papo aqui, mas gosto de começar perguntando sobre a formação acadêmica do convidado, né? Para quem está assistindo te conhecer melhor também. Maravilha, obrigado Renan pela oportunidade. Fico feliz em participar e poder contribuir com a minha experiência e para todos que vão assistir, eu acredito que vai ser um tempo muito produtivo. Eu Boa. sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharelado, e tenho pós-graduação em treinamento desportivo. E quais cursos você fez assim que você acha que foram mais importantes, né, ao longo da sua carreira? Então, tenho bastante cursos na área da educação física mesmo, mas a partir do momento que eu comecei a focar em seguir a carreira no futebol como treinador de goleiros, aí eu busquei as licenças específicas da área, né? Eu fiz a licença B da CBF Academy de treinamento de goleiros. Quando eu trabalhei nos Emirados Árabes, eu fiz a licença da Ásia para treinamento de goleiros também. E agora, recentemente, eu fiz a licença A de técnico da CBF Academy, também no Rio de Janeiro, para buscar também conhecimento, também evolução, porque a gente tem que estar trabalhando integrado com o mesmo pensamento que o nosso treinador principal vem trabalhando. Nós, como treinadores de goleiros, temos que estar alinhados com a forma que o técnico principal trabalha. Então, eu acredito que esse curso agregou muito para poder buscar esse conhecimento nessa minha evolução, treinamento tático, na área de montar um treinamento de goleiro integrado com o treinamento principal do técnico, isso é importante. O técnico monta a atividade principal, o nosso treinamento de goleiros e o preparador físico também tem que estar tudo integrado na mesma sintonia, né? E também a licença A de técnico me capacita a trabalhar no exterior, né? Como treinador de goleiros. O meu foco é trabalhar como treinador de goleiros. Uhum. Mas a licença A ajuda nesse sentido. Lá fora, no exterior, os clubes estão buscando profissionais que tenham a licença A e B de técnico, de treinador, né? Mesmo sendo preparador físico e treinador de goleiros. Boa, muito bom. Não sabia desse detalhe, não. É, eles têm pedido. Muitos têm a licença específica de goleiros, mas para fora do Brasil, eles pedem a licença A e B. E a Pro, né? Consequentemente, mas a A e B já capacita trabalhar fora do Brasil. Agora eu queria te perguntar sobre a sua trajetória profissional. Eu sei que você é ex-goleiro também, mas agora também focado na sua carreira atual, né, como treinador de goleiro. Quais os clubes que você já trabalhou aí? Como é que foi a sua caminhada? Joguei profissionalmente como goleiro por 13 anos. Assim que eu finalizei a carreira como goleiro, no ano seguinte eu já iniciei como treinador de goleiros, no Independente Limeira. Eu morava lá na época e surgiu a experiência de trabalhar no Independente Limeira. No ano seguinte, na Internacional de Limeira, trabalhei no Velo Clube de Rio Claro e do Velo Clube de Rio Claro surgiu uma oportunidade no exterior, que foi minha primeira oportunidade internacional como treinador de goleiros, num clube chamado Ittihad Calba, que é dos Emirados Árabes, que foi uma experiência que agregou muito na minha carreira. Eu, particularmente, já tinha muita vontade de trabalhar no mundo árabe, então eu acredito que esse desejo de trabalhar lá colaborou um pouco nessa oportunidade de surgir, né? Sim. Aí veio a pandemia nesse período, os campeonatos lá foram todos interrompidos e cancelou o campeonato faltando 7 rodadas.
voltei para o Brasil. Fiquei um período sem clube também por opção, porque era meio de pandemia, eu preferi ficar em casa. Não tinham muitos clubes que estavam oferecendo oportunidades boas. No exterior ficou um pouco fechado para voltar por causa da pandemia. Depois eu tive a oportunidade num clube em Brasília, chamado Unai, que joga a primeira divisão do estadual. Fiquei o primeiro semestre lá. Depois trabalhei no Guarani de Campinas, que também todos os clubes foram excelentes oportunidades, mas o Guarani também agregou muito na minha carreira. É um clube que eu tenho muito carinho. Do Guarani surgiu outra oportunidade internacional, de um clube chamado Diba Hassan, nos Emirados Árabes. Eu também, depois que eu voltei da primeira oportunidade, eu falava para mim mesmo que eu voltaria, porque ficou uma coisa meio assim interrompida no processo, né, devido à pandemia, Sim, com meio certeza. que cortou no meio, né? Eu falei assim, não, eu vou voltar. E graças a Deus fiz uma temporada completa lá. Eu vim de férias no meio do ano passado. Até tinha a oportunidade de voltar para os Emirados Árabes, mas eu tive a oportunidade para Coreia do Sul. Então eu pensei, é um mercado novo, é um mercado, um clube ofereceu ótimas condições de trabalho. Então eu pensei assim, eu vou aceitar essa oportunidade de ir para a Coreia, essa nova experiência, e foi sensacional. Também foi uma experiência muito grande na minha carreira, que também profissionalmente e pessoalmente me fez evoluir muito. Agora eu queria saber, baseado nos países que você já trabalhou aí, né, no caso dos Emirados Árabes, a Coreia do Sul, qual deles que te gerou mais dificuldade de adaptação? Então, cada um, Renan, tem a sua particularidade, né? A questão dos Emirados, por exemplo, a questão da religião. A Uhum, religião, devido às rezas, a gente tem que ser bem criterioso na questão de respeitar os horários das rezas. Tem as rezas que são no meio do treinamento, que toca a mesquita, por exemplo, você tem que parar o treinamento imediatamente, entendeu? Eu já tive até, por exemplo, uma experiência lá nos Emirados, porque em média essa reza do meio do treino, de 15 a 20 minutos, ela dura assim. E uhum, aí eu perguntava para os goleiros assim, os goleiros árabes, vocês vão rezar agora? Aí eles, não, não, coach, a gente reza depois, no final. Então eu pensava assim, eu como treinador de goleiro, cada minuto é essencial para trabalhar o treinamento, para aproveitar o tempo, né? Então eu uhum, pensei assim, então vamos fazer esses 15 minutos da reza aí, um pouco, já que vocês vão rezar depois, sempre respeitando, claro, mas eu perguntei para eles. Aí eles, não, não, vamos continuar. Aí teve uma oportunidade que nesses 15 minutos teve um diretor do clube que veio e falou assim, ó, Diogo, o horário da reza é sagrado, tem que parar imediatamente. Eu falei, não, mas os goleiros, eu perguntei para eles sobre continuidade ou não, Diogo, tem que parar. Mas não que eu estava desrespeitando, entendeu? Que eu queria otimizar o meu tempo. sim, Mas aí eu pensei assim, não, então eu tenho que respeitar, eu tenho que me adaptar às normas do país. Já que tem que parar, então tem que parar. Às vezes uhum. até foi engraçado que tocava na mesquita, eles falavam assim, não, não, dá para fazer um algo a mais. Eu falei, não, não, tocou, parou, parou, não tem nenhum chute a mais nem a menos, tem que rezar. E aí eu já parava imediatamente, tinha alguns brasileiros no mesmo clube, a gente ficava ali conversando, tomando um café e para respeitar o tempo dos árabes rezarem, depois a gente retornava normalmente. Mas é Uhum, assim, você tem que se adaptar. uhum, E sobre a Coreia do Sul, é um país muito que respeita muito a hierarquia, assim, da questão dos mais velhos, entendeu? Então, às vezes o técnico principal do clube que eu trabalhei foi um ex-jogador, era um pouco mais turrão, mas é a personalidade dele, a gente tem que entender. Teve uma experiência que eu passei lá, que eu cheguei nele e perguntei assim, ó, coach, eu posso montar meu treinamento aqui? Vai atrapalhar alguma coisa? Porque a gente chega antes para montar, uma hora antes de monta o nosso trabalho, né? O preparador uhum. físico monta na parte dele, o auxiliar técnico do outro lado, o treinador de goleiros monta o outro pedaço do campo. Aí ele, não, não, pode montar. Depois que eu montei totalmente meu treinamento, o tradutor veio e falou, ó, Diogo, o técnico falou para você mudar de lugar o seu treino. Eu, nossa, aí você conta até 1000, né, cara? Você respira fundo. Não vou apelar, né? Porque se eu apelar, eu tô no primeiro voo pro Brasil amanhã. Respira fundo, recolhe tudo, desmonta e monta no outro lugar. Mas eles fazem isso, eu com o tempo fui observando os coreanos, eles são de uma cultura asiática, né? É uma cultura que vem de guerra. Então Uhum, eles querem testar a sua parte mental, se você é forte mentalmente, né? Porque o brasileiro normalmente é mais explosivo, né? uhum.
E se você começar a abrir braço, reclamar, por que que não avisou antes? Por que que eu perguntei antes? Por que que falou que podia montar aqui? Eles vão falar, aqui é o nosso país, aqui é as nossas normas. Se você não se adaptar, vai ter outro que vai se adaptar. Então, eu percebia que era muito uma questão deles te testarem na parte mental para ver se você vai seguir na risca ali que nem eles, ou se você vai apelar. Então, você tem que se adaptar conforme a banda toca. Um teste diferente aí, um teste Um de teste paciência diferente. também. Isso. Agora eu queria te perguntar, você é um ex-goleiro, hoje trabalha como treinador de goleiros. Eu queria saber quais são as vantagens, né, da sua antiga profissão no seu trabalho atual, né? Particularmente, eu vejo que eu, sendo ex-goleiro profissional, contribui muito atualmente na minha profissão como treinador de goleiros, devido a vários quesitos. A saber lidar com a parte mental do goleiro, saber detectar algo, alguma tomada de decisão no treinamento ou no jogo, pelo fato de já ter vivenciado a posição, eu já Uhum. consigo detectar. E eu vejo que o goleiro respeita mais o treinador de goleiros quando ele sabe que o atual profissional já foi goleiro. Porque Tem um já histórico. vivenciou, já esteve ali dentro, né? O histórico, exatamente. Já respirou aquele ar, entendeu? Não criando nenhuma polêmica aqui contra profissionais que atuam atualmente não foram goleiros, não quero entrar nesse quesito, Uhum. mas, na minha análise, ter sido goleiro profissional contribui muito. Vida de goleiro não é fácil, né? Então, queria saber agora quais são os erros mais comuns que os goleiros cometem e como que você tenta ajudá-los a minimizar esses erros. Então, eu vejo que é inevitável, né? O erro sempre está sujeito a acontecer. Inacreditável, a gente diz, só erra quem está lá dentro, né? Então, muitos erros acontecem devido à falta, especificamente do goleiro, né? Falta de concentração. Eu falo que os 5 minutos iniciais de jogo e os 5 minutos finais, tanto do primeiro tempo como do segundo tempo, são cruciais, que é um momento de concentração, o início do jogo e o final de jogo, tanto primeiro como segundo tempo. Às vezes a concentração não está 100%. E às vezes acontece muito erro nesses momentos. Muitos goleiros erram devido ao excesso de confiança. Isso acontece muito. E saber lidar, né, cara, com o erro, porque eu falo assim, a forma de como você vai saber lidar com o erro, porque às vezes durante o jogo, se o goleiro errar e ele demonstrar que ele sentiu o erro, eu falo que é que nem uma luta, né? Se o lutador deu um golpe na canela ali, o cara demonstrou que tá com dor na canela, que tá mancando, o cara vai dar a pancada só ali. Uhum. Então, se o adversário sentir que o goleiro está desestabilizado emocionalmente, ele vai chutar a bola até do meio campo, Não porque pode ele vai acusar o golpe, sentir né? exatamente, não acusar o golpe, porque se ele sentir que a confiança está abalada, é ali que ele vai agir. Então, o goleiro tem que estar muito forte mentalmente. Eu sei que não é fácil, tem horas que o baque vem, mas você não pode demonstrar. Eu Cara, tinha um treinador de goleiros que ele falava assim que goleiro não pode ser humano. Errar é humano, o goleiro não pode errar, entendeu? queria te perguntar agora quais são os principais avanços tecnológicos que influenciam no treinamento dos goleiros aí nos últimos anos. Olha, eu costumo falar que a posição que mais evoluiu no futebol, na minha opinião, foi a posição do goleiro. Porque eu falo assim, o treinador de goleiros, ele pegou um pouco de cada membro da comissão técnica e colocou na questão do treinamento de goleiros. A parte do treinador principal, de passar para o goleiro o entendimento de jogo, aquilo que eu citei, o goleiro e o treinador de goleiro trabalhar integrado conforme a equipe joga, conforme o treinador pensa o modelo de jogo. A parte física do preparador físico, o treinador de goleiros colocou no treinamento de goleiros, muitos treinamentos de força que evoluíram, treinamento de mobilidade, parte de recuperação, tudo isso aí o treinador de goleiro foi observando no preparador físico e foi integrando, não somente colocando específico no goleiro, trabalhando integrado, né? A comissão Uhum. técnica está trabalhando integrado. O goleiro na parte do analista de desempenho, todos os clubes que eu trabalho, sempre trabalho integrado com analista de desempenho, na questão do pós-jogo, de detectar o feedback positivo, negativo, pegar lances de adversário, falta, bola parada, por exemplo, bolas aéreas. Às vezes filmar o treinamento, eu tenho esse hábito para detectar
onde o goleiro tem cometido certos erros técnicos, nos gestos técnicos. Então, isso vai evoluindo o goleiro. E eu costumo falar, se na minha época que eu jogava, o futebol estivesse nesse nível, com certeza eu teria oportunidades muito melhores na minha carreira. Porque hoje em dia os goleiros têm evoluído muito nessa questão do treinamento, dos treinadores de goleiros que buscam evolução, né, na questão de Uhum. trazer o melhor para o goleiro. Mas nisso a posição de goleiro evolui muito. Você vê a quantidade de goleiros brasileiros jogando na Europa, né? Sim, Isso aí é questão dos treinadores de goleiros no Brasil e ajudam nesse processo de deixar o goleiro em alto nível para ele poder ir para a Europa e terem excelentes carreiras por lá. melhorou a preparação como um todo, né, no geral. Agora eu queria saber qual o momento mais marcante da sua carreira até hoje? Olha, Renan, eu costumo dizer que todas as oportunidades, todos os momentos são marcantes, mas eu digo que as experiências internacionais, elas geram um crescimento satisfatório, devido à parte pessoal e profissional, as vivências em outras culturas, lidando com comissões técnicas diferentes, cada um de uma nacionalidade, cada um com um pensamento. Isso aí você evolui muito. Claro que no Brasil existem profissionais altamente capacitados, a gente evolui muito no futebol brasileiro, mas quando você tem oportunidades internacionais, você não evolui somente profissionalmente, você evolui do lado pessoal, né? Então eu Uhum. digo que essas oportunidades no mundo árabe e na Coreia do Sul foram momentos marcantes na minha carreira. Boa. Lidar com culturas diferentes, idiomas diferentes, né? Exatamente. Se Boa. adaptar conforme é o país que você está vivendo, porque eu vejo muitos brasileiros vão para fora do Brasil e acham que vai ter uma vida parecida com a que tem no Brasil. Não vai ter. Você tem que se adaptar ao país que você está vivendo, as normas de lá. Não é o nosso, a nossa terra, né? A terra deles. Então, e eu vejo muitos profissionais que têm carreiras muito longas fora do Brasil por causa que conseguiram se adaptar bem a trabalhar fora do Brasil. Com certeza. Você citou que fez alguns cursos da CBF Academy, das licenças da CBF. Eu queria te perguntar se teve algum momento que você gostaria de destacar ali, algum momento marcante, alguma experiência diferente que você sente que te agregou bastante assim profissionalmente. Renan, então, teve uma oportunidade legal de ser compartilhada. Recentemente, agora na licença A, no Rio de Janeiro, na disciplina de treinamento de goleiros. A gente estava num café ali, no coffee break, eu, Felipe Luiz, alguns outros treinadores, e entrou num assunto sobre goleiros que jogam bem com os pés, mas às vezes não tem a mesma qualidade na defesa da meta, né? Até o Felipe Uhum. Luiz citou que, na opinião dele, o Alisson é muito bom na defesa da meta, mas não tem a mesma qualidade no jogo com os pés que o Ederson. E aí ele queria mais ou menos uma opinião sobre isso. Aí eu como profissional da área, eu falei assim, ó, Felipe, compartilhando com outros treinadores ali. Na minha opinião, o Alisson somente se concentra em ser goleiro. Quando ele está jogando, treinando, ele está concentrado na defesa da meta. Claro que se tiver a oportunidade de ele jogar com os pés, ele vai fazer com excelência. Que, na minha opinião, ele é um ótimo goleiro com os pés. Já o Ederson fica preocupado com a construção, fica preocupado numa transição ofensiva e tá focado na organização ofensiva da equipe, devido à qualidade que ele tem com os pés. E quando ele tem que se concentrar em ser goleiro, a atenção dele está dividida. Então, às vezes, isso um pouco fica ali, atrapalha um pouco assim, o percurso, mas não muito, porque você vê aí, ele foi considerado o melhor goleiro do mundo e ele é Uhum. excelente na defesa da meta. Mas nesse assunto específico de se concentrar em defesa da meta e jogo com os pés, às vezes fica um pouco a atenção dividida. E até o Felipe Luiz falou assim: ah, verdade, Jogão, concordo com você, realmente isso até eu como lateral esquerdo, às vezes fico um pouco dividido quando eu pego um treinador que pede para focar mais na parte defensiva do que na parte ofensiva, fico mais preocupado em defender e não ataco tanto. Ele achou muito pertinente essa minha opinião. Beleza, aí finalizou no coffee break ali, voltamos para a aula foi andando, e aí no momento assim da aula, o Felipe Luiz levantou a mão e pediu a palavra para eu compartilhar isso aí com a sala. Pô, então, para mim foi bom demais, porque 60 treinadores na aula, eu levantei, dei minha opinião com um embasamento assim específico e que eu vejo que é uma opinião que ele é pertinente do assunto, eu falo que ali eu carimbei o passaporte, né? Muitos treinadores
quando lembrar de um treinador de goleiros, eu acho que vão lembrar de mim, né? Porque foi um comentário que eu coloquei ali minha opinião e foi interessante. Até o coordenador do curso da CBF Academy gostou da minha opinião e me fez o convite de futuramente poder ministrar cursos na área de treinamento de goleiros pela CBF Academy. Então eu fiquei muito feliz em dar essa opinião e a forma que foi positiva de que todos observaram e concordaram. Isso aí, muito bom. Aproveitou a oportunidade, né? Bom, fechamos aí o primeiro tempo, como você mesmo falou aqui nos bastidores. Vamos começar agora o segundo tempo. A parte mais sobre curiosidades aí sobre você, curiosidades futebolísticas, por que não? Primeira pergunta que eu vou fazer hoje é um pouquinho diferente. Qual que é o seu goleiro preferido? Renan, atualmente, meu goleiro favorito é o Ederson, devido não somente porque ele foi considerado o melhor do mundo, mas é um goleiro que está totalmente adaptado ao futebol moderno. Não é só devido a jogo com os pés, porque tem muitos goleiros que jogam bem com os pés, mas a Uhum, leitura que ele tem do jogo, para mim, é primordial. Tem uma personalidade muito grande no jogo da final da Champions contra a Internazionale. Ele estava fazendo uma excelente partida e eu observava no semblante dele ele muito calmo, com uma confiança muito elevada. Então eu percebia que normalmente muitos goleiros estão fazendo bons jogos e o goleiro se empolga, né? Então no caso dele, ele estava ali com os pés no chão e não foi à toa que foi o melhor em campo e colaborou muito com a ajuda para o Manchester City conquistar o título da Champions League. com certeza. Próxima pergunta, qual que é o seu jogador preferido aí? Sempre. Não necessariamente o melhor, o seu preferido. Olha, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. É um atleta para mim que totalmente focado, comprometido na carreira. Tem 38 anos e está jogando no alto nível. Independente se está jogando no futebol da Arábia Saudita, que não é o mesmo nível que a Europa, mas Hum, é um jogador que mantém regularidade de jogos, poucas lesões. Então, na minha opinião, é um atleta que está sempre no topo ali. boa. E a sua jogadora preferida? Jogadora preferida, eu gosto da Marta, como atleta e pela história de vida dela, de superação. Bom, até ontem estava assistindo uma reportagem sobre ela, as dificuldades que ela passou no início da carreira. Então, eu admiro pessoas que conquistam ali na raça e ela foi uma pessoa que conseguiu vencer na vida com a perseverança e com certeza a qualidade que ela tem dentro de campo. Qual o estádio você mais gostou de conhecer até hoje? Olha, Renan, no ano passado eu tive uma experiência de conhecer e trabalhar em um estádio na Coreia do Sul, na cidade de Busan, que foi um estádio que foi feito para a Copa do Mundo de 2002. Inclusive o Brasil jogou nesse estádio. Muito, não está tão moderno para o futebol de hoje em dia, mas o tamanho dele, sabe, a arquibancada, é um estádio que impõe e impressiona muito. E além desse estádio de Busan, o estádio do Al Jazeera de Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, também é um estádio que se impõe. Inclusive a final do Mundial de Clubes Palmeiras e Chelsea foi nesse estádio. Foi lá. E é um estádio sensacional. Eu gostei muito de conhecer e trabalhar, pisar ali no gramado, foi muito bom, foi uma emoção muito boa. E o estádio que você sonha em conhecer um dia? Qualquer lugar do mundo também. Eu gosto muito do Santiago Bernabéu. Tenho muita vontade de conhecer, assim, assistir e, por que não, trabalhar nele, em uma Champions League. A gente tem que ter metas e sonhos na vida e ninguém Claro. pode atrapalhar nossos sonhos, nossas metas. É isso aí. Qual que é o seu atleta preferido de outro esporte? Não vai ninguém do futebol. Eu adoro NBA, então eu sou fã do LeBron James. É Boa. um cara que, assim, além de ser um ótimo atleta, também é muito comprometido na profissão. Gosto muito dele como atleta. Agora eu queria saber qual o melhor time que você já viu jogar. Eu ia colocar uma cola dessa pergunta, esqueci de colocar. Renan, eu gostei muito do Brasil do Penta, Felipão, né? Era uma seleção que eu percebia que era muito unida fora de campo e comprometida com o que o Felipão estava propondo que eles fizessem. A reabilitação que o Ronaldo Fenômeno teve nessa Copa do Mundo também ficou marcado, então foi uma seleção que eu gostei muito de ver jogar e acompanhei todos os jogos, mesmo sendo de madrugada na época, mas eu sempre assistia e fiquei muito feliz
porque foi uma Copa do Mundo que eu pude assistir do início ao fim. Eu lembro que eu acordava ali de madrugada também para ver jogo. Eu não Bons colocar o relógio para tempos. despertar. Agora, para fechar nosso bate-papo aqui, a última pergunta que eu queria te fazer é como você gostaria de ser lembrado? Olha, todo mundo quer ser lembrado no futebol com conquistas, com títulos, né? Mas um treinador que eu gosto muito é o Fernando Diniz, ele sempre fala para você deixar um legado, né? Para os atletas que você trabalhar, lembrarem de você com ensinamentos, com vivências que você transmitiu para eles. Então, é legal ser lembrado por exemplo, trabalhar com um atleta e ele chegar, por exemplo, na seleção brasileira e saber que você deixou um legado na carreira dele, não somente com conhecimento técnico, tático, mas também experiência de vida e aprendizados que ele levou. Então, deixar um legado ali pessoal é algo que faz grande sentido. Muito bom. Diogo, obrigado mais uma vez por ter aceitado aí o meu convite aqui para esse nosso bate-papo. Deixa esse espaço agora para você divulgar as suas redes sociais também, se você quiser, LinkedIn, e fica à vontade para encerrar o nosso vídeo. Obrigado, Renan. Eu que agradeço pelo convite. Fico feliz com a oportunidade. Sempre bom compartilhar experiências e ter um bate-papo sobre futebol, né, cara? Que é uma coisa que a gente gosta muito. Meu Instagram é Diogo_Serbasi e fico à disposição para futuros convites e desejo muito sucesso para você nessa empreitada, que você tenha muitas outras entrevistas e conquiste uma bela jornada aí na sua carreira e na sua vida pessoal também. Opa, isso aí, obrigado. Se você chegou até o final do vídeo, é bom sinal, então clica no botão de gostei aí embaixo, se inscreve no canal também para me ajudar muito e compartilha esse vídeo com seu amigo que tem interesse nessa área. Valeu pela moral e te vejo no próximo vídeo.